Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com você que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Enquanto você vai achando, eu quero dizer que amanhã nós vamos ter nosso tempo de oração. Que hora começa a oração, pastor? Às 19 horas. Que hora termina a oração, pastor? Às 21 horas. Qual o propósito da oração, pastor? O propósito da oração é a gente agradecer ao Senhor por aquilo que a gente viveu no mês de maio, e pedir a cobertura e a proteção de Deus para o nosso mês de junho. E você é muito bem-vindo para estar conosco. Fazemos isso toda sexta-feira, toda última sexta-feira do mês. A gente se reúne aqui das 19 horas às 21 horas para ter um tempo de oração. Glória a Deus. Nessa segunda que passou, nós já tivemos um tempo precioso aqui na igreja para a Marcha para Jesus, que vai ser no dia 6 de junho. Todo mundo está sabendo da Marcha para Jesus? Glória a Deus. Então vai ser um tempo precioso, queridos. Se você puder estar vindo amanhã orar, você pode vir. Nós vamos ter dia 13/6 o nosso encontro de casais. 13/6 o nosso encontro de casais. Vai ser às 16 horas, praticamente um café da tarde. Que valor, pastor? Investimento altíssimo. É altíssimo investimento. R$30 o casal. Então é 15 para cada um. Não compra um pão na padaria ali na esquina para tomar um pingado. E você ainda vai ser agraciado um tempo de comunhão com os irmãos, um tempo de palavra de Deus, um tempo de relacionamento. Glória a Deus. Pastor, eu estou bem no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, mas dá para melhorar. Sim ou não? Então dia 13/6 às 16 horas nós vamos ter o nosso encontro de casais. Procure a Marlene Moraes e a Juliana. Todo mundo conhece? Sim ou não? Então tá bom. Quantos acharam a palavra? A palavra diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sorte. Até aí. Somente até aí. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores, sim ou não? Quando nós estamos adorando ao Senhor, o Senhor está aonde? No meio dos louvores, sim ou não? Porque a palavra do Senhor é uma verdade para a nossa vida e uma instrução para nós. E eu fico a pensar sobre isso. E quando nós estamos aqui adorando ao Senhor, quando nós estamos aqui sabendo que o Senhor habita no meio dos louvores, e Ele atua no meio dos louvores e faz algo, Ele se manifesta no meio dos louvores, a cura, no meio dos louvores a libertação, no meio dos louvores a transformação, mas ainda assim é algo que eu estou entregando para Ele. E eu vejo que às vezes as pessoas, no meio dos louvores onde o Senhor está habitando, ainda assim tem vontade de ir no banheiro, tem vontade de beber água e tem vontade de se dispersar. Eu me pergunto, meu Deus, como que a pessoa não entende o que é ter reverência ao Senhor? Porque se a palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores, esse é o momento de eu fazer o quê?
louvar a quem? Glória a Deus. Amém, queridos? É nessa hora que Deus sussurra nos seus ouvidos. Olha para o seu irmão e diz assim: nessa hora Deus sussurra nos seus ouvidos, e Ele pode mudar a sua história. Quantos acreditam nisso? É nessa hora, a hora que o levita está aqui dedilhando o seu violão, dedilhando o seu teclado, dedilhando a sua guitarra, dedilhando o seu baixo, entoando louvores, e eu estou acompanhando. Talvez você nem perceba, mas Deus está agindo e fazendo algo em seu favor. É por isso que a gente precisa ser atento com relação às coisas de Deus. Por isso que a gente precisa entender e conhecer a palavra de Deus. Porque quando a gente entende e conhece a palavra de Deus, e sabe que a palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, a gente trata aquele momento, não que os outros momentos não sejam importantes. Tudo num culto, querido, tem importância. Tudo que a gente faz aqui tem importância, porque eu vim por um propósito: cultuar ao, exaltar ao. Mas esse também é um momento onde que Deus pode fazer algo em mim e através de mim. Jesus, Ele disse que não nos deixaria órfãos. Então quer dizer que eu estou acompanhado, sim ou não? Então quer dizer que por eu não ser órfão, por eu estar acompanhado por aquilo que Jesus disse que a palavra dele representa na minha vida, que eu não estarei órfão, quer dizer que eu não estou sozinho. E a palavra também vem dizendo que o Espírito Santo de Deus intercede por mim com gemidos e... Então quer dizer que existe uma intercessão da parte de Deus pela minha vida. Então quer dizer que Deus está sempre olhando por mim e dizendo para mim: eu preciso vigiar meu filho, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso estar atento com ele. Eu sei que o inimigo está ao redor, querendo fazer algo contra a vida dele. Então quer dizer que o Senhor está me vigiando e cuidando da minha vida, sim ou não? Sim. Quando nós lemos essa palavra que Jesus vem dizendo, após a sua crucificação, na cruz do Calvário, Ele vem dizendo assim: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Era um momento de crucificação, e as pessoas que estavam ali não estavam nem sabendo o que estava fazendo com o Filho de Deus. E Jesus intercede por eles e pede para que o Senhor os perdoe. Os perdoe. A pergunta que eu te faço hoje, igreja: será que você tem feito tudo certo na sua vida? Será que tudo que você tem feito, ou será que você sabe o que está fazendo? Porque às vezes a gente pensa que tem convicção, sim ou não? Jesus tinha certeza de uma coisa: que Ele precisava nos vigiar, e nos auxiliar, e nos guardar, e nos proteger. Por quê? Porque nós nunca saberíamos verdadeiramente a forma como proceder. Ou então nós estaríamos de uma forma, aonde o nosso adversário e o adversário do Senhor, de uma forma sorrateira e eficaz, poderia nos ludibriar
para se perder. Quando a gente fala em conversão, ou uma mudança de rota, é quando a gente sabe que a gente está indo por um caminho e a gente cai em si que o caminho que nós estamos indo está errado. E aí a gente precisa dar meia volta. Mas existe uma coisa entre a gente pegar um caminho e saber que está indo para um lugar e que a gente precisa dar a meia volta para retornar. É cair em si que aquilo que nós estamos fazendo está errado. Está errado. Esses homens, se soubessem que Jesus, se eles tivessem convicção que Jesus era o Filho de Deus, se eles tivessem convicção que Jesus estava pregando algo novo, era boas novas, se eles tivessem convicção que Jesus estava trazendo naquele momento um novo tempo para o Evangelho, jamais teria acontecido o que aconteceu. Jamais Jesus tinha vivido o que viveu e passado pelo que passou. Hoje a gente tem muita facilidade de julgar o outro, sim ou não? Como que as pessoas têm facilidade de julgar o outro? Olha lá, você viu? Fulano está na igreja, fulano está na igreja. Você viu o que aconteceu na vida dela? Você viu o que aconteceu na vida dele? A gente aponta para o outro, mas a gente não se analisa e se avalia. Por quê? Porque o outro sempre vai estar errado, sempre vai estar fazendo o que é errado. O outro sempre não sabe o que faz, e eu sempre sei o que estou fazendo. Aquela igreja lá, aquele pastor lá, aquele líder lá, você viu lá? Mas Jesus diante da cruz, a pronto de entregar a sua vida pelos seus pecados, Ele olha e ainda diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pastor, mas tem gente que está sabendo o que faz. Sim, mas todo aquele que planta, então a colheita é sua ou dele? Já chega o juízo de Deus na vida dessa pessoa. Não precisa do meu e do seu juízo, não precisa da minha e da sua condenação. Pastor, mas tem gente que faz umas coisas aí de forma voluntária. Tudo bem, mas eu também não posso de forma alguma julgar. Eu não posso de forma alguma apontar o dedo. E a gente tem facilidade para isso e tem dificuldade de amar. Tem dificuldade em fazer e ser a diferença. Tem dificuldade, de se colocar numa posição do outro. Tem dificuldade de olhar como Cristo olharia para o outro. Tem dificuldade de entender como o Senhor entenderia o outro. Mas a gente tem facilidade em julgar, em condenar. É por isso que hoje a gente vê muitos relacionamentos se acabando. Querido, o Senhor constituiu você com a sua esposa para crescer. O Senhor constituiu você e a sua esposa para dar certo. Pastor, mas é muita dificuldade. Não, querido, não é dificultoso, não.
você não está entendendo o processo, porque se você tivesse entendendo o processo, isso já tinha acabado. Tem coisa que tem que entrar na minha vida de uma forma, gerar um resultado na minha história e sair de outra forma. Mas uma coisa é certa, tem que entrar e tem que entrar e tem que não deve permanecer. Eu tenho dito para algumas pessoas que elas precisam entender o valor delas. Elas precisam se posicionar diante do valor que ela tem diante de Deus. E elas precisam se valorizar primeiro. Porque a gente vê muitas pessoas se colocando numa posição diante das outras e se diminuindo, se menosprezando. Tem gente que procura ser aceito. Queridos, você não precisa ser aceito, você precisa ser uma voz profética. Você não precisa ser aceito, você precisa ser a diferença. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quando você tem essa identidade, quando você sabe verdadeiramente o que você representa na terra, e o resultado que você pode fazer aqui, através do reino de Deus, querido, você não precisa se diminuir para ninguém, você precisa se posicionar na verdade. As pessoas que precisam entender, não, pastor, mas é muito julgamento. João capítulo 8, a palavra do Senhor veio dizendo que apresentaram uma mulher diante de Jesus. Os escribas e os fariseus julgando aquela mulher, condenando, já tinha condenado ela através da lei de Moisés para apedrejar ela. E o Senhor fez eles olhar para dentro, fez eles fazerem a avaliação de si mesmo. Coisa difícil, querido, está aí. E a Bíblia diz que quando eles olharam para dentro e enxergaram quem eles eram, eles não tinham nada para apontar, porque o que estava sobre eles talvez seria pior do que estava sobre ela. Mas aqueles homens achavam que sabiam o que fazer, e achavam que o que estava fazendo era a coisa certa, porque assim, mesmo estando errado e fazendo errado, nós achamos que estamos fazendo certo. Quanta gente não vive dessa forma? Vocês estão entendendo? Quanta gente não vive desse jeito? Não, eu que estou certo. Crucificaram Jesus, penduraram ele no madeiro, levaram ele até a morte, e todo mundo estava dizendo que estava certo. Estava certo. Deus e o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, que hoje habita no nosso meio e habita em mim, habita em você, que me ajuda, me consola, me conduz, me leva à direção que Deus espera que eu vá, é aquele que vem sussurrar no meu ouvido e dizer assim: minha filha, não é por esse caminho, não é por essa rota. Mas para isso acontecer na minha vida, eu preciso olhar para dentro, porque a Bíblia vem dizendo que a própria mente deles os condenaram. Querido, às vezes a gente quer mudar o outro,
E não é mudar o outro, é mudar a si mesmo. É mudar a si mesmo. Sabe, se a gente fizer isso todos os dias, fazer o que, pastor? De olhar para dentro. A gente vai começar a construir para estar aonde a gente deveria estar. Guilherme falou algo aí extraordinário. Não é ser o que ele quer ser. Não é você ser o que você quer ser, mas ser aquilo que Deus quer que você seja. Ser aquilo que Deus quer que você realmente seja. Porque a voz do inferno para esse tempo, querido, é dizer que você tudo pode. A Bíblia vem dizendo que tudo me é lícito, mas tem coisas que não me convém. Tudo me é lícito, mas tem coisas que não me convém. Ou seja, existe um limite até onde eu devo ir. Existe um limite até um certo lugar que eu devo verdadeiramente ir. Existem coisas que eu posso fazer e tem coisas que eu não posso fazer. Vocês estão me entendendo, querido? Então é necessário, às vezes, levar um puxão de orelha do Espírito Santo, levar um puxão de orelha do Senhor, olhar para dentro de si, para se autoavaliar. Senão a gente não consegue enxergar como deveria. E aí a gente não vai sair do lugar. Sabe qual é o maior problema hoje das pessoas? Olha aqui para mim. Eu falei domingo, que às vezes as pessoas vêm dizendo assim: eu não tenho oportunidade, pastor, como fulano teve. Fulano teve mais oportunidade do que eu, por isso que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Olha aqui para mim. O mesmo Deus que fez na vida dele, Ele pode fazer na sua também. O mesmo Deus que ele serve é o Deus que você serve. O mesmo Deus que ele adora é o Deus que você adora. O mesmo Deus que fez na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus que pode fazer na sua vida. E a intensidade que ele busca, você precisa buscar também. A intensidade que ele se coloca à disposição, você precisa se colocar também. Não é que Deus não atua e não é que Deus não faz, é que a entrega acaba sendo maior, e quando a entrega é maior, o resultado vem. Querido, a igreja não é lugar de pessoa santa. Pastor, não. A igreja é um lugar das pessoas serem aperfeiçoadas para se tornar santo. Então na igreja é um lugar onde as pessoas chegam sem entender o que está fazendo, mas elas começam a compreender que a forma como elas estão vivendo e a forma como elas estão andando, ou o jeito que elas estão se comportando precisa ser diferente. Então a igreja não é lugar de pessoas santas, mas é um lugar que as pessoas começam a caminhar com Deus e buscam a santidade. Mas nós não vamos conseguir alcançar a santidade perfeita. Amém, queridos? Não vamos. Se alguém disser para você que é santo, você pergunta para ele e fala assim: meu filho, você não foi arrebatado? Não te levaram para o céu ainda? É porque se for santo, o Senhor vai querer com ele, sim ou não?
Se for santo, Deus vai querer pertinho, sim ou não? Então, querido, não existe ninguém perfeito, mas existe alguém buscando a perfeição em Deus. Então, se você congrega com alguém, ou você conhece alguém, que ainda não se tornou santo, não tem problema nenhum. O seu propósito, e aquilo que você representa na terra, e aquilo que você deve fazer com essa vida é simplesmente amar. Eu te amo, filha, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Eu não te julgo pelo seu pecado, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, pare com isso. Pare com esse negócio de ficar dizendo assim: olha lá, fulana está em pecado, você viu? Aqui é lugar. Deus se aborrece do pecado, mas Ele ama o pecador. E se Ele ama o pecador, eu também devo amar. Pare com isso. Pare de olhar para fulano e para ciclano e dizer assim: lá, está em pecado, você viu? Está mesmo, eu também. Por quê, pastor? Está em pecado? A Bíblia diz que aquele que não tiver pecado já está. Então todos nós estamos na mesma linha, mas cada dia a gente busca ser melhor do que o outro. Cada dia a gente busca fazer melhor do que o outro. Cada dia a gente tenta ser muito melhor. Pastor, e como que faz isso? Essa manhã eu estava orando ao Senhor, logo pela manhã. Eu oro, viu, gente? Mateus 6,6, o que diz? Quem sabe de Bíblia aqui? Mateus 6,6. A gente deve entrar no quarto, trancar a porta e falar com o Senhor em secreto, e o Pai que está em secreto me ouvirá. Sabe o que é isso? Quando você recebe a visita do pastor na tua casa, aonde você recebe ele? Quando você recebe o seu irmão na sua casa, onde você recebe ele? Querido, quarto é intimidade. Quarto é um lugar de intimidade, por isso que a Bíblia fala sobre isso. É por isso que você vai lá falar com o Pai. É por isso que você vai lá falar com Deus, porque é ali que você busca intimidade com o Senhor. É ali que você constrói alguma coisa. É ali que algo é construído na parte de Deus. É ali que você começa a ter entendimento que às vezes certas coisas que você faz, certas coisas que você vive, um comportamento que você tem não está correto, porque é ali que você recebe uma resposta. É ali que você cria o que você não conseguiu criar ainda. É ali que você desenvolve algo que você não conseguiu desenvolver ainda. É por isso que quando você recebe alguém na tua casa, você não leva para a intimidade. Você só vai na intimidade quando você está com Deus. É ali que a sua vida começa a ter uma base. É ali que a sua história começa a ter uma base. É ali que você começa a construir coisas em Deus que você ainda não construiu. É ali que você vai começar a entender que não é ser como você quer, mas sim ser como Deus quer que você seja. Pastor, eu não estou conseguindo nem orar, quanto mais dentro do meu quarto. Quanto mais buscando o Senhor dessa forma. É
na intimidade que a gente constrói um futuro de excelência em Deus. Quantas vezes a gente vê Jesus buscar ao Senhor no secreto? Escute aqui que eu vou dizer para você. Eu vejo hoje pessoas criando uma forma de como ela gostaria que o pregador fosse. Tem gente que gosta de pregador avivado. Tem gente que gosta de pregador que expõe a palavra. Tem gente que gosta de pregador profeta. Tem gente que gosta de pregador adorador. Tem gente que gosta de pregador que grita. Tem gente que gosta de pregador que fala manso. Então hoje tem vários públicos para vários tipos de pregadores. Escute aqui que eu vou dizer. Mas o que verdadeiramente nós precisamos para essa geração é de homens e mulheres que cumpram a palavra de Mateus capítulo 6, versículo 6, querido. Não adianta você vir na igreja, né, e olhar e dizer assim: eu gostei daquele que grita, eu gostei daquele que profetiza, eu gostei daquele que fala manso, eu gostei daquele que é todo. Não, porque na verdade o seu verdadeiro culto e a sua verdadeira entrega está quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Porque aqui a única coisa que a gente faz é cultuar ao Senhor. E isso não tem problema também, desde que você tenha a intenção certa dentro do teu coração. Desde que você não anule a palavra de Deus se a performance, escute aqui, olhe para mim. Desde que você não anule a palavra de Deus se a performance que está sendo exposta não venha penetrar dentro do seu coração como a verdade de Deus como deveria. Por quê, pastor? Porque se o pregador ele é profético, se o pregador é adorador, se o pregador é expositivo, se o pregador é de gritar, se o pregador é cheio de unção, se o seu pregador não é cheio de unção, isso não importa. O que importa é que o meu coração está entendendo e sabendo que a palavra que está sendo liberada, a palavra que está sendo dita, é uma palavra que deve trazer um resultado ao meu coração. Vocês estão entendendo? Então, não é só fazer, mas é fazer e fazer da forma correta. Porque fazer por fazer, querido, tem muita gente fazendo, mas fazer da forma correta tem poucas pessoas fazendo. Dizimando, tem gente não fazendo. Ofertando, tem gente não fazendo. Entrando na porta, entrando no quarto e orando, tem gente não fazendo. Lendo a Bíblia, tem gente não fazendo. Então não é só fazer, é fazer, mas fazer da forma correta, não anulando a palavra de Deus. Hoje a gente busca muito aquelas frases de resultado.
e anulamos todo o conteúdo liberado por Deus. O Senhor vem dizendo em Mateus capítulo 15, versículo 8, Ele diz assim: esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. Porque quem honra o Senhor de lábios e o coração está longe de Deus, são pessoas que estão fazendo algo errado e ainda pensa que está certo, sim ou não? Sim. E quanta gente não está desse jeito, vivendo de performance? Dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, vivendo de performance. Esses dias eu vi um vídeo sendo soltado nas redes sociais. Que vídeo é esse, pastor? Um vídeo de uma filha de um pastor, gravando o pastor dentro de casa. Um homem que honrava o Senhor só de lábios, mas o coração estava longe de Deus. E o que acontece? Pessoas fazendo e ainda pensando que está fazendo certo, ou às vezes tendo a certeza que está fazendo errado, mas não buscando de forma alguma viver uma transformação. Nós vamos chegar lá, querido, calma. Quem pulou do barco perdeu. Nós vamos chegar lá. Então assim, não é simplesmente fazer, mas é saber o que está fazendo e fazer da forma certa. Porque não adianta ser um homem de Deus dentro das quatro paredes, precisa ser um homem de Deus fora das quatro paredes, sabendo o que está fazendo, entendendo que o Espírito Santo intercede por você, tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus, ter tempo de comunhão, nem que seja de 5, de 10, de 15, não importa, querido, o importante é que você entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Senhor e fale com Ele. Comece dizendo assim: Senhor, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, eu preciso mudar como pai, eu preciso mudar como patrão, eu preciso mudar como filho, eu preciso mudar como marido, eu preciso mudar como esposa, mas em nome de Jesus, se coloque numa posição e faça alguma coisa. E aí esse vídeo viralizou na internet. O pastor, que era o pastor da igreja, que abria a boca, mas o coração estava longe de Deus. Longe de Deus. Quantos homens e mulheres não estão assim? Mas talvez ele não teve oportunidade. O que precisa para você entrar dentro do quarto, fechar a porta e orar? Que oportunidade melhor do que essa de ser transformado? O Espírito Santo me ajude, né, pastora? Não é que não tem oportunidade de viver, é porque faz, continua fazendo e ainda pensa que está fazendo certo. E o grande problema para esse tempo de hoje é que existe uma palavra dizendo assim: o que tem?
nada a ver. Quanto que a gente escuta o nada a ver? Tem muita coisa, querido. Sabe por que tem muita coisa? Porque você é uma voz para essa geração. E se você não for como Jó, íntegro, reto, você é uma voz que não gera resultado. Se você não for como Jó, você é uma voz que não traz transformação. E hoje a gente consegue ver pessoas desonrando a Deus, servindo a Deus, sendo mau testemunho e adorando ao Senhor. Amém, queridos? Então, não adianta eu simplesmente mudar o meu discurso se eu não mudar as minhas intenções. E no meio da minha caminhada com Jesus, até que Jesus volte para buscar a sua igreja que vai subir, diga assim após mim: diga com voz profética, diga: eu sou a igreja que vai subir. Ei, então não adianta mudar o discurso se não mudar a intenção. Então a gente tem que mudar o discurso, mudar a fala e mudar também a intenção, porque senão a gente vai continuar na mesmice. O que é isso, pastor? Isso é que a verdadeira transformação, a verdadeira transformação existe quando o meu coração apoia o que minha boca fala. Existe um alinhamento, existe um entendimento, existe uma só visão. Amém, queridos? Quantos aqui sabem que roubar é errado? Quantos aqui sabem? E por que você não rouba? Porque é errado. Então existe hoje para mim e para você uma diferenciação do que pode e o que não pode, sim ou não? Existe uma diferenciação do que é certo e o que é errado, sim ou não? Existe algo liberado da parte de Deus do que não pode e o que não pode, sim ou não? E qual a parte você escolhe? Querido, sabe o que seria de nós sem o Espírito Santo de Deus? Olha para o seu irmão e diz assim, cutuca ele, fala assim: nós estaríamos mais perdidos ainda. Por quê, pastor? Porque ele estando aqui, habitando em mim, sendo o meu consolador, tem gente que ainda só está indo. Querido, nessa noite, você precisa voltar a viver o seu primeiro amor com o Senhor. Por quê, pastor? Porque tem muita gente andando muito no automático. Tem muita gente dispersa. E tem muita gente, além de andar no automático, ainda estando dispersa, achando que está fazendo certo.
achando que está tudo bem, achando que está bom assim, achando que dá para continuar dessa forma, achando que dá para continuar nessa performance. Sabe, Deus não quer 99, Deus Ele quer 100% de mim e de você. É por isso que Deus não desiste de você, e Ele não vai desistir de você. É por isso que nós precisamos ser chamado a atenção mesmo, que nem filho rebelde, quando faz o que não deveria, que nem filho teimoso, que desobedece o pai e a mãe. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer 99, Ele quer você 100%. Você hoje precisa voltar, querido, a viver o primeiro amor com o Senhor. Mas não é discursando de lábios, mas tendo um coração perto do Senhor. Se coloque de pé. Precisamos sair daqui nessa noite vivendo menos de palco e muito mais de bastidores. Porque na verdade, igreja, nunca vai ser sobre o que as pessoas pensam e veem de você, mas sempre será do que Deus vê e pensa sobre você. O resultado da sua vida, o reflexo da sua vida, na verdade, no público, é o resultado que você busca no particular. Está dentro dos bastidores, dentro do secreto. Nessa noite, uma essência de Deus que permeia ao nosso redor e que está conosco e que deve fazer parte da nossa vida, precisa voltar a pulsar em você. Sabe aquela alegria que a gente tem do primeiro amor, quando a gente se converte? Tem gente aqui que não está frio, está congelado. Mas o pior de tudo não é simplesmente estar frio e estar congelado. O pior de tudo, no meio de tudo isso, é achar que ainda está certo. É achar que está certo. Não tem construído nada nos bastidores. Não tem feito nada. Você precisa ser uma brasa viva, querido. Você precisa incendiar a igreja. Mas não é incendiar porque o pregador está entusiasmado lá no altar. Não é incendiar porque o louvor hoje, nossa, fez eu acessar o céu. Não, é incendiar porque você tem construído algo no secreto, e isso tem trazido evidência no público.
É esse incendiar que a igreja precisa hoje. O altar sempre vai ser uma brasa viva, principalmente para quem está frio ou congelado. Eu vi uma frase essa semana de uma irmã da igreja. Ela disse assim, que o corpo pode até esfriar, mas o coração não. Que nesse frio, né? É assim. Você precisa incendiar, querido. Você nasceu para incendiar. A rota que você está criando e esse caminho que você está seguindo, e com o pensamento que você está tendo, que está certo, é para te chamar a atenção hoje. Existe alguém intercedendo por você. Existe alguém intercedendo por você. Mas não é de hoje, é de ontem. Não é de agora, é de semana passada. Não é desse momento, foi do mês passado. Sabe por quê? Porque ele já tem percebido que os seus lábios estão dizendo o que não permeia dentro do teu coração, e você tem achado que está certo. E o Espírito Santo já tem intercedido por você com gemidos inexprimíveis. Ei igreja, está na hora de você entender. Existe uma rota hoje criada por Deus para você. A pergunta é: você vai ficar onde você está? Ou você vai voltar a viver a essência? Que essência é essa, pastor? É na hora de você, mais uma vez, se tornar um incendiário para essa geração. Tornar uma voz para essa geração. Sai do piloto automático, igreja. Se tu olhar, Senhor, lá dentro de mim, nada encontro, mas uma coisa eu quero, ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a lhe obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, lá dentro de mim, nada encontrará de bom,
Mas uma coisa eu quero, ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a lhe obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu também. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a lhe obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrará de bom. Mas uma coisa eu peço, ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Você que deseja e quer, repita comigo após mim essas palavras. Diga assim: Senhor, nessa noite eu preciso viver a essência dos céus sobre a minha vida. Eu preciso deixar tudo aquilo que me afasta do Senhor. Eu preciso ser ensinado a ter mais relacionamento para gerar intimidade com o Senhor. Eu suplico que o Espírito Santo de Deus me ajude a andar de forma certa, me ajude a fazer de forma certa, me ajude todos os dias a buscar um coração íntegro e reto no Senhor. Que a partir de hoje eu venha sair do automático e que eu possa ser um incendiário aonde quer que eu passe. Eu te peço, em nome de Jesus, que eu venha todos os dias errar menos e acertar muito mais. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Amanhã estaremos aqui às 19 horas para nosso tempo de oração. Domingo estaremos aqui 9:30 da manhã para um grande culto ao Senhor. Peço ao Senhor que te leve de volta para casa. Peço ao Senhor que te guarde pelo caminho por onde passar. Peço ao Senhor que te dê uma noite agradável, uma noite abençoada, que você possa deitar e descansar, e que o Espírito Santo de Deus, o seu Consolador, te ajude a superar todas as barreiras, porque você é em Cristo Jesus mais do que vencedor. Deus te abençoe, família Herdeiros do Reino. Vá na bênção do Senhor
E que o Senhor te acompanhe em nome de Jesus. Coração disposto a lhe ouvir.